Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou diretor de projetos de 2023.2 e essa aqui é a nossa primeira pílula, tudo bem? Essa pílula aqui basicamente é sobre organização de projeto, que é quando a gente cria uma landing page, a gente vai fazer uma aplicação web, como a gente estrutura o nosso front-end para que ele fique um pouquinho mais escalável, para que quando a gente chegue em um ponto que a aplicação há vários componentes e está bem grande, a gente consiga fazer uma manutenção dela ou encontrar um erro de uma forma mais fácil e que isso, consequentemente, vai reduzir o tempo que a gente gaste nesses pequenos processos, tudo bem? Eu vou tirar aqui minha câmera, a gente vai só pro código e vamos lá. Seguinte, não é difícil, galera, é basicamente alguns padrõezinhos pequenos que a gente utiliza para que ocorra essa facilidade futuramente e eu vou utilizar eles com alguns padrões, alguns exemplos simples que para vocês entenderem, certo? Eu acho que eu só falar a estrutura das pastas e não mostrar algum uso não vai ser muito útil, tudo bem? Então eu vou utilizar aqui alguns casos muito simples que muito provavelmente vocês não vão utilizar, mas vai ter, vai ser parecido, assim, tudo bem? A gente vai começar aqui iniciando o projeto, tudo bem? Nesse meu CMD aqui, a única coisa que eu fiz, pessoal, foi dar um create next app aqui na minha área de trabalho, na última versão, latest. Só dei as em tudo, recomendo usar TypeScript em qualquer parte, sendo no back-end ou no front-end, na realidade é quase uma obrigação, tudo bem? E após isso apenas entrei, digitei code ponto e esse code ponto ele abre o meu VS Code já aqui, ok? A gente está utilizando no momento a versão 14 do Next, mas a gente não vai utilizar todas as features dela, a gente só quer utilizar o React aqui, como ele já vem setado com Tailwind, um routerzinho pré-definido, fica mais fácil de ensinar. Eu recomendo sempre utilizar o Next, tudo bem, porque ele é realmente assim, completinho e está extremamente rápido, principalmente depois dessa última atualização, e vai escalando para ficar. Atualmente já é o melhor framework, na minha opinião, em React. Eu creio que pelo andar da carruagem vai ficar ainda melhor. Beleza, vamos tirar a papo pro lado, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é deletar tudo isso que vem por padrão aí, beleza? Então, eu já vou chegar aqui, já vou deletar, ó, já quebra todo o estilo. A gente quer fazer realmente do zero aqui com vocês. Eu quero fazer realmente do zero para que vocês entendam, vocês entendam como realmente funciona, certo? A aplicação tem muito erro assim, o link pega de quebra. Beleza, deixa eu dar uma olhada em mais. Ele deu um errinho aqui por conta do build. Deixa eu passar isso aqui que eu acho que já vai. Pronto, perfeito. O meu link estava fazendo a verificação. Enfim, vamos lá. A gente, como vai funcionar? Pessoal, a gente sabe que quando a gente está num projeto maior, a gente utiliza de alguns componentes, por conta que a gente precisa quebrar o código em pequenas partes, reutilizar em outros locais e até mesmo por organização. Então, a primeira coisa que a gente faz é, dentro da pasta source, src, criar uma pastinha de components, né? Components, show. Daqui. Para exemplificar na aula, eu vou fazer um componente bem simples, que vai ser um header, ok? Então, a gente vai criar aqui um header, a gente chega, lembra da regrinha, componente sempre começa com a letra maiúscula, convenção. Esse snippet aqui, RFC é React Functional Component Export, tá aqui, ó, pessoal. Basicamente só vai criar a basezinha para mim. E aí, vocês vão me perdoar, mas eu tenho uma colinha, tudo bem? Eu fiz uma pequena colinha aqui para vocês, já tem um estilozinho bem besta. Mas não é nada demais, eu explico o código aqui, não se preocupem. Só falo que eu quero que ele tenha um background amarelo, eu quero que ele ocupe todo o espaço do site, que a cor dos textos seja branca, e aqui para eu alinhar as coisas no meio e um padzinho para aumentar um pouco ele no eixo Y, ok? Aqui na nave eu basicamente faço uma separação, eu falo que ele tem que ocupar metade do tamanho da header, e eu também falo que eles vão se separar e vão ficar com uma margenzinha. Eu explico já já isso para vocês, ok? De uma forma mais lúdica aqui pelo navegador. A gente sabe que aqui dentro do Next, para a gente criar uma pasta, um localhost barra e depois
o nome da página, por exemplo, a gente cria dentro de pastas, e dentro dessas pastas tem que ter uma página, um arquivo chamado page. No nosso caso aqui é .txt, que é de TypeScript, né? Pronto, ó. Tanto que agora a gente tem o page 2. Se eu vier aqui de barra página 2, eita, página 2, a gente tem aqui o página 2, ele está idêntico, né? Mas já já a gente faz umas modificações. Então agora esse header está aqui, mas claro, como eu não importei ele aqui no page principal, não vai aparecer. E muito menos importei no page do página 2, né? Ou seja, ele não aparece. Só qual é o ponto? Na minha aplicação aqui, eu quero que o header ele apareça em todas as páginas, certo? No Next, a gente tem uma coisinha chamada layout. O layout é tipo assim, enquanto eu não substituir o layout, criar um layout aqui para o barra página 2, tudo que está aqui dentro vai ser utilizado. Ou seja, aqui o que está falando é que ele está utilizando a classe do Inter para todas as páginas. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero colocar um componente de header aqui, que foi o que a gente criou, né? Que é o header, aqui dentro. E aí, dentro de toda página vai ter o nosso header, ok? Beleza, essa é a primeira parte que a gente tem, ó. E aqui ele já está funcionando direitinho. Vamos ficar aqui na home. Beleza. Entendi que a gente tem essa parte de componentes, já ficou um pouco mais didático. E aí agora ocorre aqui o quê? Nós temos componentes, só que nem só de componentes se vive uma aplicação. Em alguns momentos, para facilitar a nossa vida, a gente pode criar alguns hooks personalizados. Isso é do próprio React. Então a gente cria uma pastazinha chamada hooks, por convenção, certo? Aqui da GTI. E aí a gente coloca os seus hooks aqui dentro. Eu fiz um hook super simples, que ele basicamente serve apenas para somar. Então, a gente, por convenção, começa com use, que é para falar que é um hook sum aqui de soma, tudo bem? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aí eu vou basicamente dar um RFC também. Aliás, não um RFC, peço perdão aqui, porque como ele é um hook, o hook é apenas uma função. E aí eu já tenho essa função aqui, eu já fiz o nosso use sum, beleza? Então eu vou pegar e vou colar aqui. Não é nada demais, é basicamente uma função que ela se soma. Eu somo o primeiro e o segundo número e aqui eu só estou tipando, falando que eu vou receber um número, outro número, que a saída vai ser um número. Não é nada complicado. Dei só uma olhadinha em tipar um pouquinho no TypeScript. É extremamente importante para que a gente evite futuros erros, beleza? E aí, como é que a gente vai utilizar esse, esse hook? Eu vou colocar outro exemplo bem simples, e é aquilo. A gente quer particionar o nosso código, né, em componentes. Eu vou criar um componente chamado sum aqui. Ele vai ser literalmente apenas para demonstrar o hook, então não tem. Eu duvido que vocês vão conseguir bater isso com uma parte do projeto. Eu fiz ele aqui e eu vou explicar eles para vocês, ok? No Next, quando a gente tem que utilizar algum hook, nós precisamos colocar a diretiva useClient, que é para falar que o código tem que ser gerado no navegador do usuário, ok? E não feito no server. Isso é uma parte do Next chamada Server Components, recomendo vocês darem uma olhada, que é muito importante. E a gente tenta minimizar, ou seja, outro motivo de utilizar componentes é que quanto menos componentes sendo gerado no navegador do usuário, mais rápida a nossa aplicação é, beleza? E aí, o que eu fiz aqui? Eu nem preciso dessa aqui, isso aqui era teste. O que é que eu fiz aqui? Primeiro, eu importo o meu hook useSum, igual eu importo um useState, beleza? E aí, aqui eu estou importando o useState, que também é um hook, né? A diferença é que isso aqui é um export nomeado, então eu não preciso colocar entre chaves. Exportação de JavaScript é importante, tá, galera? Entender essas besteirinhas aqui, mas auxilia bastante. Beleza. E aí eu declaro dois useState, que são hooks do React, que servem basicamente para declarar estados. E aí eu falo que eles têm que ser número e que eles iniciam em 0, beleza? E o que acontece? Eu retorno dois inputs aqui, pegando os números da parte mais básica. Basicamente eu falo assim, eu quero que a altura dele seja o máximo, que ele ocupe metade do tamanho da tela, que ele seja rounded e 7 pixels. Basicamente é só estilização para eles, eu já mostro aqui para vocês.
É só para ficar realmente bonitinho aqui para vocês, eu peguei esses da internet, esses inputs, apenas para demonstrar. E esse value igual a first number significa que eu quero que quando eu modifique o valor do input, ele seja modificado aqui. Ou seja, toda vez que eu modifico, é um loop basicamente, galera. Toda vez que eu modifico o valor aqui do input, o onChange vem aqui e seta o valor do meu estado. Esse parseInt que é só para garantir que é um número, ok? E seta o valor do meu estado. E aí o meu estado vira tipo 1 e o value que atualiza para 1. Só que isso é tão rápido que a gente nem consegue perceber. E eu crio esses dois estados por quê? Porque depois eu só somo eles utilizando o nosso hook, ok? Claro, é uma utilização bem básica de um hook que vocês não vão fazer esse use é muito mais fácil somar as duas variáveis, né? Mas isso pode ficar um pouco mais complexo e isso é tópico para outra pílula, porque eu tenho que ser um pouco mais rápido. Beleza, eu vou exportar esse useSum aqui na nossa segunda página, que está aqui dentro do página 2. Eu vou importar ele aqui dentro, ok? Posso importar aqui mesmo? Na realidade, até buguei, galera, foi mal. Fiz um bug. Eu vou só importar ele aqui. Ó, sum, ele já importou para mim. E agora, quando eu venho aqui na nossa página 2, a gente tem aqui os dois valores, ó. E ele faz exatamente aquilo que eu falei. Quando eu modifico um valor, o estado agora é 1. Aí ele está somando. 3 mais 0 é 3, né? E se eu modifico aqui 19, 3 mais 19 é igual a 22. Beleza. Então, o que ocorreu aqui foi simples, é que a gente fez a utilização do useSum, que é um hook, e do useState, que é outro hook, beleza? Isso aqui fica um pouquinho mais complexo, mas relaxem, se vocês entendem a base e o resto é apenas dar uma lidinha no código. Beleza. Agora a gente já viu components, vimos hooks, e a gente vê que isso tudo é entrelaçado, beleza? Só que aí o que acontece? Numa aplicação, a gente utiliza chamadas de API para buscar alguns dados dinâmicos, né? E tudo que é algo que a gente que é um serviço, que é algo que a gente pega de fora, a gente costuma colocar dentro de uma pastinha chamada services. Então a gente tem aqui services, beleza? Eu vou colocar index aqui, mas tipo, recomendo vocês colocarem outra coisa. Tipo, por exemplo, a gente vai fazer nesse service aqui uma coisinha que eu fiz, ó. Essa funçãozinha foi a que eu fiz, ok? Que é basicamente o seguinte: eu vou receber um Pokémon e eu vou dar um fetch lá na API deles para eu pegar os Pokémons, ó, data.types, beleza? Os tipos desse Pokémon. Isso é bem. é, Isso é apenas dessa API, esse data.types. Não se preocupe, é porque eu já sei o retorno, né? E aí o que acontece? Eu tenho que tipar. Só que, galera, imagina que eu tenho vários serviços aqui de Pokémon. Então, get Pokémon Types, get Pokémon Name, get Pokémon... Entendem? Várias funçõezinhas que eu pego uma coisinha de cada. E aí fica inviável eu ficar declarando diversos tipos aqui em cima, né? E eu posso querer utilizar esses tipos, como eu vou utilizar eles em outros locais. E aí o que é que a gente faz também? No caso, isso aqui não é um tipo, é uma interface que eu crio. E aí eu crio uma páginazinha chamada Interfaces, beleza? E aí eu criei uma interfacezinha chamada PokéAPI, apenas por nome, .psx também. Basicamente eu só declarei uma interface, nada demais, e estou deixando exportar ela. E aqui eu vou importar ela. Ó. Então realmente é bem tranquilo. Beleza, a gente tem esse nosso serviço aqui, e ele vai, busca na API de fora e retorna. E a gente pode utilizar esse getPokémonType, essa função, em diversos momentos do nosso código, né? E para isso, eu criei outro componentezinho também, que é chamado de Pokémon, só um minuto, Pokémon Types, que é basicamente para a gente pegar o tipo aqui. Então vamos lá criar rapidinho, Pokémon Types.tsx, e eu tenho aqui o nosso código. Tá, parece um pouquinho grande, mas calma que eu explico. Beleza, vamos lá. Primeiramente, como eu falei anteriormente, eu posso utilizar esse tipo em outros locais. Então é por isso que é importante eu também separar, tudo bem? E ó, já peguei ele aqui. Eu estou pegando a função lá dos nossos serviços, né, da nossa index, e eu estou pegando o useState e o useEffect do React. Depois,
eu declaro uma interface aqui só porque eu recebo um Pokémon, o nome do Pokémon, nesse componente, para modificar. Vocês já vão entender como ele funciona na prática, beleza? Mas como é que. Explicando um pouquinho mais do código. Basicamente, vou passar por cima bem rápido, tá, galera? Eu recebo uma promise aqui, e aí eu pego o Pokémon que eu tô recebendo aqui em cima, e ele me retorna um puta de um objeto, e eu só filtro aqui o tipo, ó. Então, Pokémon, eu recebo um array de tipos, e aí dentro do tipo tem justamente aquele tipo que eu mostrei, vai ser um array de objetos que tem um objeto chamado type, que dentro desse type tem uma propriedade chamada name, beleza? E aí eu pego esse array, eu dou um ponto map e ele vai passar. Em cada objeto ele vai type, que no caso aqui eu posso substituir para add element, né? Por exemplo, para ficar um pouco melhor. Então elemento, o tipo dele, já está entrando na propriedade o nome. E aí esse join aqui é basicamente só para ele pegar o array que vai ter de vários tipos que o Pokémon pode ter, e ele só no lugar de deixar em várias caixas, ele coloca só uma vírgula. Eu vou já deixar isso um pouco mais lúdico aqui. Vamos fazer isso aqui na nossa página principal. No lugar de eu retornar apenas um H1 e um hello, eu vou retornar aqui em qualquer API, ok? Opa, o Pokémon Types, perdão. E aí o Pokémon Types, ele pede pra gente uma... Isso aqui. O Pokémon Types, ele pede pra gente enviar um Pokémon pra ele, né? Digamos que eu quero o Charmander. Olha aqui o que acontece. Vamos na nossa home, né? E ele me dá o tipo de fogo. Se eu quiser o Charizard agora. Charizard. Ele me dá o tipo de fogo e voador. Ou seja, se vocês quiserem dar uma estudar um pouquinho, né? Pouco API, para quem já fez os desafios, ao menos de 2023.2, a gente utilizou ela no desafio de JavaScript, beleza? Tá aí nas documentações do Docs de projetos, então dei uma corrida. E nesse momento, agora a gente tem services, interfaces, hooks, components e que é as várias páginas que a gente vai criando ao decorrer do tempo, tudo bem? Pessoal, o que ocorre aqui? A gente tem uma organização, isso é apenas um pattern que existe, né? Que a gente utiliza aqui também dentro da GTI para deixar um pouco mais organizado. E por convenção, quando se vai colocar imagens para disponibilizar para o público, não se coloca aqui dentro, tá? Se coloca dentro da pasta public. Basicamente, se você tem uma imagem favicon, eu vou copiar isso aqui. No lugar de ser favicon.ico, assim, eu vou colocar ele .png. Ou seja, aqui já virou uma imagem PNG, né? Eu colocaria ela aqui dentro da public, ok? Basicamente, a pílula de hoje foi isso. Foi uma pílula bem grande, né? Bem demorada. Isso aqui foi apenas para vocês manterem esse padrão de projeto quando vocês forem criar as aplicações de vocês. Uma landing page, ou realmente a gente já tiver numa aplicação web. Esse vídeo é para guiar vocês, ok? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.